no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide, no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje é dia do nosso Yoga na TV com o professor Luiz Almeida. Ele hoje vai enfatizar sobre os dois primeiros degraus da Yoga, que é a disciplina e o segundo a autodisciplina, né? E vai também chegar ao teu terceiro degrau do Yoga, que são exatamente as posturas, os asanas, e mostrar para vocês a importância que os asanas têm. Não são movimentos, exercícios só que existem como exercícios e pronto, ou para dar uma questão, digamos, de um bom tônus muscular, ou uma questão só física. A importância como esses exercícios têm, e que melhorando o nosso físico vão nos ajudar imensamente a poder colocar em prática a disciplina e a autodisciplina. Lembrando sempre que tudo que a gente fala aqui, primeiro degrau, segundo degrau, os yamas, os niyamas e também os asanas, eles não são coisas perdidas no ar, que são legais de serem feitas, são boas de serem feitas, a gente se sente bem. Não, são coisas para o nosso dia a dia. Eles têm que ser, não é fazer parte da nossa vida. Se nós queremos trilhar um caminho de evolução espiritual realmente, né, eles têm que ser a nossa vida, né? A questão da disciplina, da autodisciplina e dos exercícios como um modo de ajuda, de auxílio para a gente conseguir alcançar e desenvolver melhor essa disciplina e autodisciplina, são a nossa vida, né? É o nosso dia a dia, é a nossa vida corrente. Então é importante nós termos isso claro em nós, que não são, digamos, conceitos, teorias a serem aprendidas ou decoradas. Como dizia Buda, o conhecimento ele só se transforma em sabedoria quando ele é colocado em prática. Então é isso que eu estou propondo a vocês, colocar todas as coisas que o professor Luiz Almeida fala para a gente em prática, né? Isso é fundamental, e a boa notícia é que vocês vão ter resultados, sem sombra de dúvida. Se tentarem, vão comprovar o que eu estou falando. Então, olá, professor Luiz Almeida. Olá, Madalena. Novamente, todo mundo está pensando assim, seja bem-vindo, né? Queremos aprender bastante. Que bom. E que bom. Queremos colocar em prática isso no nosso dia a dia. Muito que bem. bom se todo mundo estiver pensando isso realmente. Muito bem, meus amigos, Madalena, as pessoas aqui no trabalho. Eu sou grato mais uma vez essa oportunidade de estar junto, de poder aprender e poder compartilhar esses ensinamentos, esse conhecimento que vem dos nossos irmãos do Oriente, da Índia, principalmente, trazendo esse conhecimento do yoga para nós. Então, assim, como de costume a gente faz normalmente nas nossas práticas, a gente dedica esse encontro de hoje aqui, naturalmente, a todos os senhores e senhoras, e dedica às pessoas que de alguma forma estejam passando por algum tipo de dor, de sofrimento. Então a gente tem esse propósito, o nosso interesse maior, o nosso desejo maior é que todos possamos nos sentir bem com esse encontro, com essas práticas, com essas reflexões, com essas indicações, e que na medida do possível, como a Madalena falou, cada um de nós possa colocar isso em prática na nossa vida. Porque o ditado é claro, né? Falar é fácil, né? Fazer é que é o mais difícil, né? E isso requer de nós uma perseverança, requer de nós uma disciplina, requer de nós uma ordem na nossa vida, né? Uma intenção mais firme e com mais poder de realização, né? Mas, como disse Madalena também, assim que a gente começa a praticar, e alguns dos senhores eu tenho certeza que já estão praticando,
a gente já logo percebe os benefícios. Mesmo que os exercícios sejam os mais simples de serem feitos, mesmo que essa conduta ética, moral dos yamas e dos niyamas seja uma conduta mais simples também, mais singela, mais passo a passo. Um dia a gente erra, outro dia a gente acerta. E assim nós vamos caminhando devagarinho em busca desse aperfeiçoamento na vida da gente. Então o yoga, como a gente já tem falado aqui algumas vezes, ele é composto de alguns degraus. E esses degraus, eles estão assim interligados, vamos dizer, porque compõem uma só escada. Vamos pensar, essa imagem de degrau e escada é bonita também da gente examinar, né? Porque é cada degrau que compõe, ligando um com o outro, a grande escada dessa busca de evolução, dessa busca de desenvolvimento. Formando um caminho, de certa forma. Formando um caminho, um caminho para frente e ascendente. Como diz, tem lá eu lembro quando passo lá no batalhão aqui em Petrópolis, na Vila Militar, quer dizer, para frente e para o alto, né? Tem a palavra montanha e para frente e para o alto. É assim na vida da gente, assim pode ser e assim também, na medida do possível, deve ser para cada um de nós. Tá bom? Então é uma honra poder estar de novo aqui e uma grande alegria poder compartilhar isso tudo. Então a gente tem na nossa memória e o que eu estou querendo é enfatizar mais e lembrando que o yoga atual, vamos dizer assim, né, vem trazendo cada vez mais para nós a importância dessa integridade moral. Então assim, o caminho do yoga, ele não pode ser trilhado com firmeza, com presteza, dentro de uma, vamos dizer assim, de uma realidade. O caminho do yoga não pode ser trilhado de forma correta se a gente não tiver a integridade moral como um fundamento. E o que é essa integridade moral? São justamente os 2 primeiros degraus do yoga. Os yamas, que são a disciplina da gente, de cada um de nós, com o meio externo, com a família da gente, com o companheiro, com a companheira, com os amigos. Então, essa disciplina no relacionamento com as pessoas, no relacionamento com a natureza, isso é que compõe e estrutura os 5 yamas. E os niyamas são disciplinas que cada um de nós deve ter para consigo mesmo. Então é o cuidado que a gente precisa ter com essa estrutura, com esse corpo, com essa mente, com esse coração, com esse estado de espírito em geral. Que cuidados que nós podemos ter para nos manter, na medida do possível, em forma. Como disse, não só forma física. Então a gente vai falar também dos asanas, como a Madalena lembrou, como um auxiliar, como nesse caminho de disciplina e de autodisciplina e também com respeito aos outros degraus do yoga, envolvendo meditação, atenção, concentração, abstração dos sentidos, até chegar ao degrau mais alto. Então nós temos os 5 primeiros yamas, que são denominados Ahimsa, o primeiro deles. Ahimsa significa benevolência. Ahimsa significa não violentar nada e nem ninguém, nem a nós mesmos, né? Reagir de uma forma boa, agir de uma forma boa, pacífica e, na medida do possível, amorosa. Isso, Ahimsa, né? Nós temos no segundo degrau o termo Satya. Satya significa veracidade, buscar trazer a verdade para nós, falar a verdade, não é? Lembrar a verdade e compartilhar aquilo que é verdadeiro. E se a gente ainda não conhece o que é a verdade, a gente buscar a verdade. Eu estou lembrando aqui, de Jesus assim, que falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a busca dessa verdade. O que é a verdade da vida? Né? O que é a verdade da vida? Para que nós estamos aqui? Como é que nós nos comunicamos com as pessoas? Através das nossas palavras, da expressão do nosso corpo, do nosso olhar.
como é que é, né? Do nosso tato, do nosso toque com as pessoas que encontramos ao longo dessa vida. Né? Então, que cada vez mais essa verdade e a busca dessa verdade seja realizada em nós. Né? Será que o que eu estou sentindo realmente é verdadeiro? Será que o que eu estou pensando de fato corresponde à verdade? Será que o que eu estou falando aqui, eu estou explicando, isso é uma realidade, tem um sentido verdadeiro, isso que eu estou dizendo? Então é sempre bom, e também é sempre bom a gente se perguntar, né? Será que eu estou certo dentro disso? É bom a gente se perguntar. Eu estou trilhando um caminho, eu estou entusiasmado com esse caminho, mas é sempre bom lembrar, será, né, que realmente esse caminho é o melhor caminho, esse é um bom caminho, esse caminho pode trazer benefícios para mim e para as pessoas à minha volta? Isso satya, a veracidade, a verdade. O terceiro degrau é o abster-se de tomar o que não seja nosso, a asteya. Asteya significa não roubar, não furtar, né? Porque roubo é uma coisa e furto é uma coisa, legalmente tem sentidos diferentes, mas é tomar aquilo que não nos pertence, que sejam ideias, que sejam palavras, que sejam objetos, né? Que sejam sentimentos, né? A gente ter o cuidado. Isso tudo a gente está vendo como que a Ahimsa, Satya e Asteya dizem respeito ao nosso relacionamento com o meio externo, né? Com as pessoas à nossa volta, com a natureza à nossa volta. Então, veja como é, né? Primeiro, a gente está considerando o outro. Primeiro, a gente está considerando o bem do nosso próximo. Olha que interessante isso, né? Nós não estamos nos colocando, né, em uma escala de valor, né? Nós não estamos nos colocando em primeiro lugar. A gente está colocando o outro em primeiro lugar. Até porque a nossa evolução, o nosso desenvolvimento físico, psíquico, intelectual, espiritual, esse desenvolvimento depende dos outros também. Depende do relacionamento. Até mesmo depende dos atritos e dos conflitos e das dificuldades que se apresentam nos relacionamentos. Somos impulsionados a evoluir, a desenvolver, por alguns atritos e alguns conflitos que se apresentam entre nós e as pessoas, entre nós e a natureza, né? Com as mudanças climáticas, com um tanto de coisas, né? Com as mudanças dos humores, dos temperamentos, com o jeito de ser de cada um, né? É por aí a gente vem buscando aprender a se relacionar bem com o meio, certo? São normas de convivência. São normas de convivência, são normas de convivência. Se a gente, no nosso movimento de conviver com as pessoas, não é? A gente consegue trabalhar um bem em nós, uma transmissão desse bem, um compartilhar e até mesmo vamos dizer, despertar no outro esse bem, a gente está vivendo de uma forma construtiva. De uma forma construtiva. Essa construção, ela acontece, se acontece com o outro, acontece conosco também, né? Nós estamos aqui inteirados, estamos aqui, Madalena e eu, e mais 3 pessoas trabalhando aqui no fundo, olhando, pesquisando, dirigindo o movimento aqui do programa, né? Então, nós aqui estamos dependendo uns dos outros, e desses objetos, esse copo d'água, não é? E toda essa luminosidade. Então, existe essa interação. Então, se o meio, a gente faz um trabalho para que o meio esteja em paz, esteja em ordem, nós também podemos, assim, nos sentir melhor. Você me lembrou meu filho mais novo, Renato? Ele, na refeição, quando a gente reza, ele sempre diz gratidão a todos os que contribuíram, é isso que ele usa. Para que hoje estivesse para todos aqui. Que contribuíram para que essa refeição estivesse na nossa mesa. Perfeitamente. Quer dizer, quem plantou, quem colheu, para todos. Perfeito. Os que fizeram parte, né, disso. Né? Isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade, porque isso é uma realidade. Né? Então, e quantos de nós, normalmente no nosso dia a dia, não nos lembramos disso?
Né? Então, Madalena diz, o meu filho mais novo, não é? Olha que beleza, um filho mais novo, né? Ele traz isso. Então, um filho ensinando, um filho transmitindo, um filho novo, gerando algo tão antigo na realidade e tão fundamental. Uma coisa que eu acho fundamental, e eu sempre fiz isso lá em casa, assim, eu criei eles assim. Toda refeição, a gente reza antes da refeição. Que coisa boa. Pede para abençoar Deus, abençoar o alimento e agradece por ele. Né? E isso, de uma certa forma, se as pessoas puderem, quem não tem esse hábito puder introduzir, é uma forma, porque na medida em que você está fazendo isso, você está se lembrando de uma série de outras coisas. O nosso vestiário, você adquire essa capacidade de perceber isso que o Luiz está falando, né? Essa interseção que existe em todos nós, em tudo, não só no alimento, mas em tudo. Mas isso, você fazer isso na refeição vai te ajudar a ter essa mente mais aberta, a perceber que isso acontece em tudo, né? Veja, isso é algo simples, não é? Da gente trazer, da gente lembrar. É algo muito simples. Não é? Talvez não exista assim, ou está dentro das coisas mais simples. Né? Então, por isso também, o que eu quero dizer assim, é que isso nos lembra a gratidão. Né? Isso nos lembra a gratidão. E a gratidão é algo fundamental também na vida. Então, se eu sou grato por estar aqui, se eu me sinto honrado em poder compartilhar, se Madalena é grata por estar aqui e poder promover essa programação aqui nesse canal de televisão, dentro dessa sociedade petropolitana, e a gente poder expandir essa energia, servir de alguma forma, né, e ter uma gratidão com essa oportunidade, é algo muito bom. E também, assim, lembrar que o verdadeiro caminho espiritual de evolução, ele é simples. Simples. Não precisamos ser letrados, intelectuais, catedráticos, né? Enricados. Não precisamos. O que a gente precisa para evoluir espiritualmente é o mínimo necessário. É o mínimo necessário. Né? E a gratidão é um fundamento dessa também, evolução. Como dizia era Aristóteles, ele falava dessa questão do hábito, desenvolver bons hábitos. Então, eu estava me lembrando aqui enquanto você estava falando, porque eu falei no Renato, mas você educando as crianças é uma coisa fundamental. Mesmo as pessoas que têm a dificuldade de fazer isso, que têm filhos, se começar a trabalhar isso com eles de pequenos, fica a essência. Eu me lembrei por exemplo, o Renato tem essa visão. E o Ricardo, meu filho do meio, eu acho legal, porque onde ele estiver, foi comer no meio de um monte de gente, está numa bagunça, mas se ele vai comer alguma coisa, ele agradece. Entendeu? Então, isso é uma coisa que foi desenvolvida no correr da vida dele. Né? E isso a gente pode fazer com as nossas crianças. Desenvolver isso. Quer dizer, no futuro elas vão ter mais facilidade, né, do que o adulto que nunca fez isso tem para conseguir fazer essa transformação na sua vida. Então, o que eu estou sugerindo, na verdade, né, é que as pessoas que comecem a ouvir o que o Luiz está falando, que comecem a fazer essa transformação em si mesmas, aproveitem, né? Aproveitem o de embalo junto, levem as suas crianças juntos, porque isso vai ajudá-las muito. Né? Já vão ser adultos com vários hábitos, como dizer, já bem formados. É isso aí. Né? Na realidade, a gente fazendo e a gente sendo um exemplo desse fazer, não é? A gente naturalmente é percebido pelas crianças, porque as nossas crianças, olha, elas percebem até muito mais o que a gente faz, o que a gente transmite enquanto energia invisível, vamos dizer assim, do que aquilo que a gente fala. A gente pode estar junto, falando, lembrando, filho, vamos fazer uma gratidão, um agradecimento aqui por essa comida, né? O pessoal que transportou, que preparou, que cortou, que plantou, que colheu, olha quanta gente envolvida com isso aí, meu filho, né? O sol, a chuva, a terra, as minhocas, as bactérias, olha quanta energia
Então, se a gente também não precisa também, né, no dia a dia, a gente sabe que as pessoas vivem um movimento. A nossa sociedade atual tem um movimento, às vezes assim, muito acelerado, muito exacerbado. Às vezes a pessoa, mas eu não tenho tempo de ficar rezando antes. Não precisa. Gente, 15 segundos, 10 segundos de gratidão, olha, depende só da intensidade do coração da pessoa. Já falei aqui. Primeiro que o exemplo é o mais importante de tudo. Não adianta você falar para fazer e não fazer, porque o resultado vai ser pior, mesmo do que o soneto. Mas, às vezes a pessoa diz que não tem tempo, não sei se foi o Paulo que também estava comentando isso, mas consegue ficar, às vezes, horas no celular. Então, como é que não tem tempo? Né? Tem, o tempo tem, né? Você sempre tem tempo para tudo. Você que escolhe o que vai fazer com o teu tempo. A decisão é sua. Viu só, gente? É esse o trabalho. Você ia dizer que eu terminei. Não, é isso mesmo. Eu ia dizer que o tempo que você falou, todos nós temos um dia, a cada dia, 24 horas. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Né? Então, só depende de nós. Mais uma vez, voltando, nós já falamos isso em outros programas. A responsabilidade, e o Paulinho também, volta e meia, lembra isso, nós é que construímos essa realidade na nossa vida. É, às vezes, meio duro a gente admitir isso. Então, sou eu que construí essa situação na minha vida? Sim, senhor. Sim, senhora. De alguma forma foi. De alguma forma foi. Né? A vida é um mistério também. Mas nós construímos essa vida, nós construímos esse destino. Né? Pelo nosso tino a gente constrói o destino. Então, voltando aqui a esses yamas e niyamas, que está dentro da simplicidade, do proceder, do relacionar, então, abster-se de tomar asteya, tudo aquilo que não é nosso. No quarto degrau de yama, nós temos a palavra brahmacharya. Brahmacharya é um comportamento, é uma educação, é uma sensibilidade, né? É um respeito, né, pela energia da sensorialidade. A gente pode enfatizar mais a energia sexual? Pode enfatizar mais a energia sexual. É uma energia muito forte, criadora da vida até. Né? Mas a sensorialidade de uma forma geral, a pessoa, o comer, né? O olhar as belezas, né? O tocar nos objetos e nas pessoas. Não ser escravo das experiências sensoriais. Pois é, bonito. Que possamos, assim, ser livres para viver o que tiver que viver, sem nos escravizar. Então, com respeito, bem especificamente, porque o yoga traz uma ênfase nesse respeito com o outro, né? No contato com o outro, e esse contato poder culminar com um contato sexual, não é? Então a gente ter esse respeito, esse cuidado, seja com o namorado, a namorada, seja com o noivo, com a noiva, seja com o marido, com a mulher, seja do jeito que for, né? O grau de relacionamento, né? A gente ter um respeito, um cuidado, um carinho, que esse tipo de encontro, né, seja a coroação de um bom sentimento, seja a coroação de um afeto, de uma ternura, de um amor. Então, fica aí essa lembrança do Brahmacharya também. E isso, gente, é só benefício para nós. Isso tudo é benefício para nós. Porque, voltando à lei novamente, é o que a gente planta, o que a gente colhe. A lei é inexorável. Nós construímos a realidade, plantamos e colhemos. Pronto. É simples assim. E o quinto yama chama-se aparigraha. Aparigraha é a possibilidade de nós estarmos no mundo, mas estarmos livres. Também dentro do que Madalena falou do Brahmacharya. Nós temos o contato com os prazeres da vida, com os sabores da vida, não é? Dos relacionamentos, dos alimentos, da sensorialidade como um todo. Temos essa ligação, esse prazer, esse envolvimento, essa vivência plena, mas não estarmos presos, apegados a isso. Sermos livres disso aí. Então, esses são os 5 yamas. Atitudes, comportamento, moralidade, vamos dizer assim, ética da gente
com o meio externo, um cuidado. Que a gente possa cada vez mais ter esse cuidado, ter esse respeito, ter esse carinho, né? Agora, dentro ainda desses yamas, a gente estava falando da gratidão, conversando até agora, não é? E eu vou trazer aqui um exemplo simples e uma sugestão e um entusiasmar com respeito à prática da atenção e da meditação, né? Por exemplo, a gente utiliza objetos, seja vamos sentar para meditar numa cadeira, ou vamos sentar numa almofada, né? Ou usar um tapetinho, ou sentar num gramado, ou ao pé de uma árvore, ou que seja na beira de um riacho, em cima de uma pedra. O lugar é o que se apresentar para nós, o que a gente estiver podendo fazer naquele momento, nesse momento, né? Agora, existe um ritual muito simples praticado no Zen, na meditação de Zen, que quando a gente vai sentar, por exemplo, ainda de pé, a gente faz uma reverência de respeito e de gratidão com aquele objeto, ou aquele lugar específico que está ali para a gente sentar. Aí viramos de costas para aquele lugar e ampliamos essa reverência, essa gratidão para com todo o ambiente, né? Se aqui a gente vai sentar de frente para a parede, cumprimenta a almofada, ou se está de frente para a almofada, cumprimenta a almofada, que seja para o interior da sala, mas depois faz um novo cumprimento para todo o local em que estamos, né? E toda essa extensão desse local. E depois que sentamos, se nós estamos acompanhados também, né? Mesmo que não estejamos acompanhados de nenhuma pessoa, companheiro de prática, vamos dizer assim, mas a gente faz uma reverência a quem está do nosso lado, de alguma forma. Porque quando a gente treina junto, no caso específico de treinar junto, né, a gente entusiasma o outro, fortalece a prática do outro, né? Como, por exemplo, aqui, esse programa aqui está sendo realizado porque tem a Madalena, tem eu e tem essas 3 pessoas aqui atrás, trabalhando, né? Então, é uma reverência que a gente tem, um respeito que a gente tem, uma gratidão que a gente tem por todo esse conjunto de pessoas que envolvem esse projeto. Eu me lembro agora da física quântica, depois que eles descobriram um monte de universo por aí, mesmo que não tenha ninguém, tem um monte de gente. Saúde. É isso mesmo. Viu só? Outro dia um amigo querido, um senhor de 80 anos de idade, está praticando yoga comigo e está gostando muito, já há alguns anos que ele vem treinando, né? Ele falando assim, de que, lembrando Saint-Exupéry, um escritor, né, que escreveu O Pequeno Príncipe, dizendo que o mais importante, né, é o que está invisível aos olhos, né, que está invisível. Então, a gente tem tantas coisas invisíveis aqui, tantos fatores que a gente não vê. Veja bem, o próprio sentimento, o próprio pensamento, né, a gente normalmente não vê o pensamento, né? Tem pessoas até que veem, né? Tem pessoas até que percebem o sentimento, veem a forma, a energia, a cor do que se apresenta. Tem gente que vê. Quem se interessar, tem um livro do Leadbeater que tem as fotos. Tá vendo? Eles conseguiram fazer... Dos pensamentos, dos sentimentos. Né? De várias coisas. Tem em igrejas, na hora do culto, aparecendo como é que fica por fora. Isso aí. Mas veja, isso aí é uma coisa mais mística, espiritual, mas uma percepção mais fina, uma sensibilidade mais treinada, né? Uma capacidade de mais de umas pessoas do que de outras, dependendo desse grau de sensibilidade e percepção, né? Mas você veja, tanta coisa que está invisível aos olhos, né? Que o pequeno falou. Foi o pequeno que falou ou foi a raposa? Foi o Pequeno Príncipe. Foi o Pequeno Príncipe. Então, o essencial, agora a palavra é essa. Foi a raposa. Não, agora estou na dúvida. Enfim, o dito é esse. O essencial é invisível aos olhos, né? Então, a nossa gratidão pode ser para com tudo e para com todos. Então, só lembrando aqui. Então, chegando também aos niyamas. Yamas, disciplina da gente com o meio. Niyamas, disciplina da gente com a gente mesmo. Para quê? Para a gente poder estar bem, estar em forma, estar em ordem, né? Estar com uma saúde boa, estar com uma disposição boa, né? Para a gente poder compartilhar de uma forma boa, saudável, bonita, com o meio até mesmo para externo. Poder colocar a disciplina em prática. Exatamente. Aí a gente vai falar dos asanas também, né? Então a autodisciplina, os degraus são assim: Saucha,
a busca de uma pureza, busca de tomar alimentos mais puros, busca de cultivar pensamentos mais puros, sentimentos mais puros, não é? Busca de se banhar, se lavar, se higienizar, não é? Cultivar um estado de espírito mais limpo possível. Não é? Uma coisa tem ligação também lá com os yamas também, mas essa busca de um apuro cada vez maior. Não é? Santosha é um contentamento, santosha é uma satisfação, satisfação em estar aqui com os senhores e senhoras, satisfação em estar vivo, satisfação diante da possibilidade de beber um copo d'água, um pouco de água, tomar um café, beber um chá, satisfação em poder caminhar, satisfação diante de tudo que se apresenta na vida da gente. Muitas das vezes, até mesmo algumas dificuldades que se apresentam, ou digamos até assim, todas as situações difíceis que se apresentam para nós, né, são para nos estimular uma evolução, nos apurar mais. Né? Então a gente pode também ter uma satisfação e um contentamento diante dessas situações, às vezes, mais ou menos difíceis que se apresentam na vida da gente. Tá certo? O terceiro niyama é dito em sânscrito assim, tapas, tapas. Essa palavra não tem nada a ver com o português da tapa, nem nada, nem ninguém, né? Mas envolve um entendimento de que é preciso haver um empenho maior, uma perseverança maior, um entusiasmo maior, não é? uma austeridade nesse sentido, né? Um calor, uma energia, uma força para realizar o que tem que realizar com a gente mesmo. Não precisamos de uma disciplina, eu preciso de uma disciplina para vir até aqui, precisei vir, me empenhar, sentar, prever, dar uma estudada, examinar, refletir, encontrar, compartilhar. Então é preciso uma austeridade. E no caminho do yoga, é preciso, no caminho da vida, a gente ter uma seriedade, no bom sentido, uma responsabilidade diante daquilo que a gente está se propondo a fazer. Se buscamos a felicidade, se buscamos a realização espiritual, né, a evolução espiritual, é preciso que a gente tenha um empenho nessa direção. Com tudo que vem acontecendo, adaptando, flexibilizando, mas mantendo sempre o ponto de vista, mantendo em mira o que a gente está querendo. Tá certo? Então, tapas, austeridade. Svadhyaya é o quarto niyama. Svadhyaya é o estudo de si mesmo. É outro fator essencial, né? Estudar de si para que a gente possa conhecer quem é esse si mesmo, né? Quem sou eu? Quem sou eu que sinto esses sentimentos todos? Quem sou eu que penso e reflito a vida dessa forma? Quem sou eu que bebo a água, que evito beber outras coisas que não sejam boas? Quem sou eu que procuro continuar cultivando hábitos que para mim sejam mais saudáveis e possam gerar benefício para todos nós? Quem sou eu, esse professor, esse profissional? Quem sou eu, esse pai, esse amigo, esse irmão, esse companheiro? Quem sou eu, esse filho? Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou conduzindo? Então, esse estudar de si remonta à nossa história pessoal, remonta ao contato com a nossa criança dentro de nós, remonta a tantas coisas que a gente já passou e que está passando. Então, estudar de si envolve atenção, também outro fator importante para a meditação. Então, esse estudo de si, Svadhyaya, é um fundamento para a gente se tornar mais, vamos dizer assim, senhores e senhoras de nós mesmos. O que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou falando? O que é que eu estou pensando? Será que eu estou muito vaidoso? Será que eu estou muito guloso? Será que eu estou muito avarento? Será que eu estou com muito medo? Não é? Será que eu estou preguiçoso? Será que eu estou vivendo uma vida muito luxuriante? Não é? Será que, enfim, eu me acho tão melhor do que os outros? Como é que é isso? Será que eu sou tão orgulhoso? Então, são tantos defeitos, vamos dizer assim, que nós estamos sujeitos a desenvolver, porque essas coisas estão em nós, essas coisas estão na vida, essas coisas fazem parte do mundo e nós estamos no mundo, estamos na Terra. Então esse estudo de si nos permite
e clarear mais a nossa consciência e clarear mais esse ser diante de nós mesmos, né? Diante da nossa própria visão de nós. É uma grande responsabilidade e uma necessidade para que a gente seja feliz aqui na Terra e evolua espiritualmente. E o quinto niyama chama-se Ishvara Pranidhana. A gente falou da gratidão à natureza, da gratidão a tudo e a todos. Ishvara Pranidhana, uma das traduções é entrega ao Senhor, vamos dizer assim, né? Entrega à grandeza da natureza divina superior. Então, esse sentimento de, vamos dizer assim, humildade, de reverência, de devoção, de respeito, né? Mesmo que a gente não entenda muito bem o que seja isso, né? O que queira dizer a palavra que está um tanto quanto banalizada, mas que pode traduzir Deus, né? Essa grandeza toda, essa força divina superior, essa mãe suprema em nós, diante de nós, né? Dentro e fora de nós. Então a gente cultivar esse respeito, essa devoção, essa entrega a essa luz, a essa força superior. Veja só, né? Só nisso, quanto material para a gente estudar, quanto material para a gente observar, quanta riqueza, vamos dizer assim, se a gente parar para prestar atenção. E aí a gente pode chegar... Você quer falar alguma coisa? Não. Tá. Aí a gente pode chegar a esse ponto, então é porque eu falei da gente trazer a força das posições, né? A gente tem um vídeo para mostrar, dentro do tempo propício, a gente vai mostrar um vídeo que mostra uma sequência ou vários ambientes, né? E vários ângulos por onde é mostrada uma sequência de posições denominada saudação ao sol. Esse vídeo que a gente vai mostrar, que a Madalena trouxe, é uma das formas de estar fazendo essa saudação ao sol. Existem outras e que nós podemos trazer mais na frente também, noutras oportunidades, noutros programas. Mas hoje nós vamos deixar, né, aqui à mostra esse vídeo que o Luciano vai apresentar para nós depois. Então, mas eu quero dizer... Esse é o terceiro degrau, né? Terceiro degrau, que são os asanas. A gente tem yama, niyama, asana. É o terceiro degrau. Asana significa, gente, posição. As posições, de uma maneira geral, antes do desenvolvimento de várias outras posições, eram posições estudadas, praticadas, desenvolvidas para se sentar em meditação, para se sentar de uma forma confortável, correta, com a espinha ereta, né? Com a nuca alongada, observando a respiração, procurando relaxar ombros, braços, cotovelos, para a gente poder ficar um tempo nesse exercício de atenção, de concentração, de meditação. Então, assim, isso pode ser feito em qualquer lugar. A gente sentar em silêncio, aprumar as costas, ou fechar os olhos, ou quedar os olhos, ou olhar na linha do horizonte, como queiramos, a gente entrar num estado de atenção, de observação, de meditação, de contemplação. Cada um de nós podendo realizar isso 5 minutos, 10 minutos cada dia, é de grande benefício, dentro dessa agitação toda que o mundo vive. Isso aí já seria meditação. Hoje, já seria meditação. Então, a gente tem a atenção, a concentração, e isso evoluindo, chegamos a um estado de meditação. Tá certo? Então, são outros 3 degraus, vamos dizer assim, também, dentro do yoga. Então, as posições... anteriormente, como eu estava dizendo, elas foram desenvolvidas mais para se trabalhar essa estabilidade na posição da meditação. Tem uma tradução do sânscrito, do asana, a palavra asana, que é traduzido como assentamento. Né? Isso me traz à mente que é como se fosse uma construção. Isso, né? Isso. Se você constrói uma casa... em cima, tem até uma coisa desse na Bíblia, se você constrói em cima da areia, sem precaução nenhuma, né, os ventos vêm e carregam tudo. Agora, se você faz uma boa fundação, pode ventar à vontade que ela não vai embora. Né? Então, como é que a gente pode querer colocar em prática
tanto o yama como o niyama, que é a disciplina e a autodisciplina, né? Numa casa que não tem estabilidade nenhuma. A nossa casa é o nosso corpo físico. Lembrando que eu sempre repito nos programas, né, de que nós não somos um corpo físico, que temos uma alma. É preciso ter claro isso na cabeça. Nós somos uma alma que, para poder estar aqui na Terra, né, usa uma vestimenta, usa uma casa, que é o nosso corpo físico. Então, esse corpo físico, né, tem que ter um assentamento. Por isso eu gosto dessa tradução de assentamento. Né? As palavras sânscritas, as palavras gregas, muitas vezes a dificuldade que as pessoas têm, e quem quer estudar tem que estudar realmente consultando o original, é que não se traduz com uma palavra só. A compreensão de uma palavra, tanto no sânscrito como no grego, é muito ampla. Existem várias possibilidades, né? Todas levam ao mesmo local, mas as possibilidades são muitas. Eu acho que o entendimento que essa tradução de assentamento dá é boa para a gente compreender isso, da importância de ter um assentamento, da importância da gente permitir que essa casa, que a nossa alma está precisando usar para poder estar aqui encarnada na Terra, ela precisa estar bem, ela precisa estar saudável, ela precisa estar bem assentada para poder, até mesmo para a gente poder viver uma vida saudável. Claro, né? Claro. Até mesmo. Mesmo que você não estivesse preocupado com disciplina e com autodisciplina, né? É necessário, é importante. Né? Então, os asanas, que é exatamente as posições. A tradução dela que é assentamento, né? São as posições, as posturas corretas, é uma outra tradução. Então, por isso a importância de não só de colocar em prática, mas, se quiser um efeito muito melhor, colocar em prática conscientemente. Como o Luiz estava falando agora há pouco, falando que devemos fazer assim, assado, porque isso vai fazer com que a postura seja muito mais benéfica e tenha um efeito muito melhor. Novamente, eu lembro que isso tudo são teorias, né? Mas que, se cada um de vocês colocá-la em prática, vai ver que resulta, funciona, como dizia Fernando Capelo Gaivota. Né? Então, meus amigos, que bom esse compartilhar, bom essa troca, e a gente lembrar assim, numa forma muito simples de estabilizando a posição, assentando o corpo, né? Para assentar a mente, assentar os sentimentos, dois instrumentos que são bem favoráveis para esse procedimento, para esse estar assim, né? São observar a respiração da gente. Então, aqui agora, a gente sentir como é que o ar está entrando, né? E como é que o ar está saindo, né? A percepção dos ruídos e dos sons também. Então, a gente pode sentar e perceber isso aí, ruídos e sons e a respiração. Beleza. Você podia hoje, então, já que o tempo está terminando, passar o vídeo e no próximo programa a gente fala você mais. Explica melhor, né? A própria meditação. Boa né? sugestão. Não, mas você até explicaria melhor como é que seria a saudação ao sol. Perfeitamente. Item por item. As pessoas já vão ter uma ideia. Isso. Então, a gente tem uma amostra Apesar que desculpa interromper, mas quem quiser ver mais um pouco a respeito, em outros programas o Luiz já fez ele mesmo a saudação ao sol, explicando detalhadamente, né? Então é só ir lá no Facebook ou no YouTube, catar lá, né, em Sintonizando Saúde, que vai achar o Luiz explicando. Mas a gente está refazendo isso, já tem tempo que você não fala esse respeito. Para fortalecer, né? Para lembrar a memória. Então, a gente pode também fazer isso no próximo programa também, novamente. Então, só para lembrar que esse vídeo que o Luciano vai mostrar é um vídeo que mostra uma maneira de fazer a saudação ao sol. Tá bom? Então, existem outras maneiras e a gente pode, num programa vindouro... São similares. São detalhes. Ele está frisando isso, mas eu quero falar para vocês que quem olhar é capaz de nem notar muita diferença. Porque são detalhezinhos nas posturas. Né? Essa maneira que vai ser mostrada aqui agora é uma maneira relativamente facilitada.
né? A pessoa não precisa estender do mesmo jeito que as pessoas que estão fazendo, que vocês vão ver, que estão fazendo ali, estão se estendendo, se alongando. Cada um vai no seu limite possível, tá bom? Trabalhando a respiração, observando a respiração na sequência dos movimentos. Aí, num programa futuro, então a gente explica melhor, inclusive, o movimento e a respiração e essas variações. Tá bom? Então, uma honra poder ter estado aqui mais uma vez. A gente vai passar o vídeo, vai fechar? Não, dá para você falar depois, então, dizer tchau para todo mundo. Toca em frente, meu amigo. Vamos lá.
Então, que alegria, né? A gente pode sentir acompanhando bem a energia que é transmitida para nós. Se quiserem fazer, treinar do jeito que puderem, até onde puder, com tranquilidade, num ritmo mais ou menos lento também, parando, estabilizando. Então, gente, é possível fazer. Essa sequência é uma sequência muito saudável. Bom, então fica aqui mais uma vez a nossa gratidão, alegria, satisfação, honra de poder ter participado aqui do trabalho. Luciano, e o telefone dele. Nós temos o nosso contato para quem quiser procurar. Isso, o Luciano vai colocar. O Luciano vai colocar aqui na tela, mas eu vou dizer também 024 992133192. Está bem explícito ali. O Luciano até colocou uns números maiores. Grato, viu, amigo? Então, beleza, quem fez bem feito. Então, satisfação, alegria, felicidades para todos. Lembrando, como estava na imagem, que o professor Luiz Almeida também faz o shiatsu, acupuntura, né? Ah, sim, trabalho também. E só para lembrar também aqui mais uma vez que nas academias de saúde de Itaipava, no Vale do Carangola, no Castelo São Manuel e no Parque Cremeri, nós estamos com práticas de yoga, dentre outras práticas com outros profissionais lá, mas eu estou dando aula de yoga nesses lugares, tá? Itaipava, Vale do Carangola, Castelo São Manuel e Parque Cremeri. Aí quem tiver interesse em informações é só ligar para o número. Pode ligar ou pode ir lá, sendo morador, pode ir lá na Academia da Saúde de um desses lugares. Tá bom, gente? Muita paz, alegria, felicidade, satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Bom? Isso, gente, quem tiver interesse é a PPs que você fala, né? É, a Pix. A Pix. Quem tiver interesse, indo nas academias pode, porque tem outras coisas além de yoga, né? Tem outras terapias alternativas. Então, tem sim. A pessoa pode ir lá nesses lugares que ele falou, né? E tem informações sobre outras, se quiser. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Foi muito bom estar aqui com vocês. E até o nosso próximo programa. Muito paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free.
I told you you can always